Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história de Hibiki, um estudante do ensino médio que foi repentinamente transferido para outro mundo, né? Foi mandado para outro mundo. Ele vagueia sozinho por uma vasta pradaria de um mundo de fantasia habitado por monstros. Tudo que ele possui são habilidades não relacionadas a combate, como a avaliação, né, de uma situação desesperadora. Ele acaba sendo salvo por encontros e suas habilidades todo-poderosas florescem. Uma história de uma aventura com muita aventura em outro mundo, com truques e reversão milagrosa e rompe. Estou falando de aparentemente a profissão mais forte não é a de herói ou sábio, mas sim de avaliador, mas sim a de avaliador ou caçador. Então já só tô dando like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Cloud tenta fazer o Hibiki treinar mais um pouco. Por quê? Porque ele tinha falado que ali dentro da dungeon ele não conseguiria usar as habilidades dele, né? Não usar muito bem, no caso. As habilidades teriam diminuído porque ali não é jurisdição dos deuses, né? A dungeon não é a jurisdição dos deuses. Então, as habilidades que Deus Xuxin deu para ele não seriam usadas ali. E o Hibiki não consegue acertar o seu alvo usando arco e flecha. Mas ali ele acaba acertando e quebrando até mesmo o cristal que eles tinham que pegar para ganhar dinheiro, né? Para ter uma grana ali e tudo mais. E ela fala que na próxima vez ela não deveria, no caso ele, fala que ela da próxima vez não deveria quebrar os cristais que eles precisavam para ter dinheiro, e eles continuam o seu caminho, continuam a fazer o seu caminho. Só que o Hibiki sente que tinha uma armadilha ali na frente. Ele simplesmente pega uma pedrinha e pô, joga onde estava a armadilha. E quando ele joga, a pedra acaba sumindo. Então eles param para descansar ali, eles passam ali, desativam a armadilha, passam ali, ficam descansando, né? Fazem um acampamento na dungeon, que seria um pouco perigoso, eles precisavam estar um pouco mais atentos. E quando o Hibiki estava pensando sobre as habilidades, ele acaba usando a habilidade de copiar e colar que ele tinha para aprender algumas habilidades do Cloud que ele já tinha meio que usado. E aí, quando o Cloud fica sabendo disso, ele fala, o Hibiki fala que ele precisa usar a habilidade para copiar e colar dentro dele. E aí eles ficam treinando, ele fica sabendo disso, decide que queria treinar o Hibiki ainda mais, para que ele possa aprender algumas outras habilidades, principalmente o deslize, né, que é uma habilidade que seria muito útil para ele. No dia seguinte eles chegam na sala do boss do andar, né, do boss do andar, e o Deus Xuxin sentiu isso, né? Por quê? Porque ali eles iriam numa área um pouco mais artificial, né, apesar de parecer uma área aberta, tudo mais, era uma área artificial dentro da dungeon, uma floresta artificial, né? Enquanto isso, o Deus Xuxin estava tomando chá e ele sentiu que o próprio Hibiki tinha chegado na sala do boss, né? Enquanto isso, a Evil, né? Ela mandou pessoas ali, mandou um lobo, porque o objetivo era se livrar do Hibiki para que ela pudesse concluir a missão de matar o Cloud. É que esse é o objetivo verdadeiro dela. Só que o Hibiki tá atrapalhando esses planos. Então, por isso, ela acaba mandando um boss, né, ali para atacar o Hibiki, né? Enquanto isso, estava tomando chá com a Majin, uma outra deusa, mas ele só ficava olhando para os peitos das duas deusas, da Majin e da outra deusa lá. A Majin simplesmente se levanta e derrama chá na cabeça do Deus Xuxin, né? E aí, quando eles chegaram perto, né, o time do Hibiki chegaram perto ali da sala do boss, eles acabam vendo que alguns aventureiros estavam saindo daquela sala completamente feridos, né? Eles estavam completamente feridos. Depois, eles mesmos entram na sala. O Hibiki fica maravilhado, pois ali parecia que eles estavam fora da dungeon, né?
Mas o Cloud explica que tudo ali era artificial, né? Que ali era criado pela Dungeon, né? O boss simplesmente aparece, tenta atacar e aí acaba meio que segurando o pé do Hibiki e levando ele para um lugar um pouco mais isolado. E com a ajuda de um cat sit, né, um lugar um pouco mais isolado, ele cria uma barreira ali para prender o Hibiki e o boss, impossibilitando que o Cloud, Van e Lilian entrassem ali naquele campo, o que deixaria o Hibiki ainda mais isolado. E aí ele usa uma das suas habilidades de convocar e tudo mais, e aí ele convoca um Cat Sit. Ele consegue chamar o Cloud para ajudar, e com isso eles acabam derrotando aquele boss, né, de uma vez por todas. Ele simplesmente transfere a maioria dos seus pontos e tudo mais pro Cloud para ele conseguir ficar mais forte e assim derrotar aquele boss. Depois que eles derrotam aquele boss, né, depois que eles simplesmente derrotam, né, a barreira ali é quebrada, né, o próprio Cloud consegue meio que quebrar a barreira, e ali tinha um cristal, o cristal principal do boss estava ali, mas ele estava meio que quebrado, né, ele estava meio que quebrado, e tinha um outro cristal enegrecido ali. O próprio Hibiki, aquele cristal enegrecido, chamou a atenção do Hibiki. O Hibiki simplesmente tocou nisso, e aí o Deus Xuxin tentou impedir. Ele sentiu que o Hibiki estava tocando naquilo e fala, não toque nisso. Só que o Hibiki já tinha tocado, já estava com ele na mão. O próprio Cloud pediu para que ele tirasse aquilo ali da mão dele, só que ele estava parecendo simplesmente um Homem-Aranha. Estava grudado na mão dele. O Homem-Aranha no início grudava tudo na mão dele antes dele aprender a controlar essa habilidade dele, né? E aí ele acaba sendo teleportado, né, para outro lugar, uma outra pessoa acaba despertando e tudo mais. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Esperarei que sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.